Bom dia a todos. Todos estão bem? Eu espero que sim. Estamos aqui reunidos nesse domingo pela manhã para que possamos juntos, através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa de cura e de conscientização, onde aqui já consta todos os nossos telefones, o nosso endereço, para que você possa estar ligando, agendando e recebendo todo o atendimento espiritual que você necessita. Aqui no nosso canal, você vai encontrar sempre boas palestras, boas instruções de acordo com a nossa doutrina espírita. Eu, Ana Cristina, venho lhe convidar para que nós possamos juntos, nesta manhã de domingo, iniciar essa semana pedindo nossa proteção, nosso amparo, sem jamais nos esquecermos de agradecer por toda uma semana que se passou, pelos aprendizados vivenciados. E assim nós vamos respirando bem profundamente, acalmando o nosso ser, o nosso coração, para que possamos juntos, calmamente, receber esses irmãos e amigos espirituais que trazem para nós todo um envolvimento que faz com que possamos assim nos sentir acalentados, apaziguados, respirando, parece que até mesmo o ar mais puro, que vai trazendo um vigor a mais para a nossa essência, para o nosso ser. E eles vão olhando em cada cantinho onde quer que nós possamos estar e vai tirando todas as energias negativas, dando para nós a sensibilidade de sabermos que jamais estamos sozinhos aonde quer que possamos estar. Nós vamos dando para eles, oferecendo esse copo com água, para que eles já possam ir energizando, para que nós possamos estar bebendo ao final do Evangelho, com todas as medicações necessárias para o nosso melhoramento. E assim, com a permissão do plano maior, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Na semana passada, começamos a falar um pouquinho sobre a perda de todos os nossos entes queridos, independente se é familiar, se é um amigo, se é aquela pessoa grandiosa que vivenciou com você momentos assim grandiosos. Aquela pessoa essencial que só o fato de você estar diante dela te traz uma tranquilidade, uma segurança, que preencheu um lado da tua vida muito importante, que deu a você a oportunidade de conhecer o lado bom dela e que no momento de sua partida deixou em você um vazio enorme, como quem diz, e agora? O que vai ser de mim sem essa pessoa? E dentro da doutrina espírita, já vimos que independentemente que o sentimento que nos leva à existência da alma, como nos ensina a espiritualidade, com a crença de que a vida futura há além da morte, ou seja, que o espírito, sendo imortal, continua vivo, independente lá no mundo espiritual, nos faz com que possamos assim, vamos dizer assim, nos tornarmos menos egoístas, porque sabemos que a pessoa está recebendo de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que realmente é necessário para poder estar evoluindo. Sabemos que a vida espiritual é exatamente igual a esta. Onde eles estão, a matéria espiritual é tão sólida quanto a matéria onde nós estamos. E lá há cultura, há educação, há trabalho. E de acordo com aquilo que nós sabemos, estamos todos mergulhados no chamado fluido cósmico universal. Ele tem alta capacidade de condução, ou seja, quando estamos em um momento comum da vida, de repente nos lembramos daquela pessoa. E quando vem aquela lembrança grande, daquele aperto no coração, aquela saudade imensa, e às vezes a gente se pergunta, o que será feito dela? Será que eu vou poder um dia, quem sabe, conversar com ela?
Será que ela vem me visitar, saber que eu estou bem, que eu estou com saudades? Vamos ver o que a doutrina espírita nos explica sobre isso? Antes de tudo, temos que ter o entendimento que é preciso entender que a nossa comunicação com os desencarnados é realizada através dos nossos pensamentos. As preces, as orações, são vibrações do pensamento que alcançam os espíritos. Nossos entes queridos desencarnados são sensíveis ao nosso pensamento. Se existe entre eles e nós um sentimento de verdadeira afeição, se existe esse laço de sintonia, eles percebem nossos sentimentos e as nossas preces, independente de ser dita que é um dia especial ou não. Nesse é o aspecto consolador da doutrina espírita. A certeza de que nossos queridos desencarnados, nossos pais, filhos, parentes e amigos continuam vivos e continuam em relação conosco através do pensamento. Não podemos privar de sua presença física, mas o sentimento verdadeiro nos une e eles estão em relação conosco, conforme as condições espirituais em que se encontrem. Realizarão a grande viagem de retorno à pátria espiritual antes de nós, nos procederam na jornada de retorno, mas continuam vivos e atuantes. Então os espíritos atendem sim ao chamado dos pensamentos daqueles que os visitam. Portanto, como nos informam os amigos espirituais, o movimento no plano espiritual é muito maior, porque é muito maior o número de pessoas que são evocadas pelas preces e pelos sentimentos aos desencarnados. Então é possível a realização de um reencontro. Se for possível esse reencontro, somente acontecerá quando também partirmos de volta à espiritualidade? Sim, esse reencontro é possível e pode acontecer de várias maneiras. E aqui mesmo, enquanto estamos nessa caminhada terrena, como todos nós somos almas imortais, a primeira possibilidade é o reencontro através do sono. Quando nosso corpo repousa e assim vivemos a realidade espiritual, patenteada pelas lembranças dos sonhos que já não sonhou com este ente querido, sendo esse sonho tão real que lembramos dos mínimos detalhes e o tomamos como real. A segunda possibilidade está em recebermos a visita dos familiares e amigos espirituais, embora normalmente não os percebamos. Podemos sentir sua presença através de sensações, como um leve arrepio, um odor agradável, que momentaneamente invade o ambiente, uma troca de pensamentos, como se estivéssemos dialogando conosco mesmo. Uma lembrança inesperada do ente querido que nos ocorre à mente. Também podemos ter esse reencontro via mediunidade, quando aquele que está no mundo espiritual se comunica conosco utilizando a intermediação de um médium. Como podemos ver, o reencontro pode acontecer bem antes da nossa própria morte e do retorno ao mundo espiritual. Destacando o sono, quando nos emancipamos parcialmente do corpo, e também a morte quando nos desligamos definitivamente do corpo. Precisamos lembrar que o reencontro somente poderá acontecer dentro de determinadas circunstâncias. Primeiro, o desencarnado deverá estar em condições satisfatórias para poder nos reencontrar, pois a morte existe um período mais ou menos longo, mais ou menos profundo de perturbação. E segundo muitos dos desencarnados, precisamos receber autorização dos espíritos superiores para a realização dessa visita. E o terceiro, o reencontro também depende da nossa condição moral e espiritual, e se será benéfico tanto para nós quanto para eles. De qualquer modo, mesmo dependendo de determinações condições,
O Espiritismo nos assegura, através do raciocínio lógico e do estudo dos fatos, que não existe separação definitiva. O amor é o laço que nos une por todo o universo, em todas as dimensões da vida. É a lei divina que vivos e mortos possam manter o intercâmbio para o fortalecimento dos laços afetivos e do progresso que todos devemos empreender rumo à perfeição a que somos destinados. E quando aqui nós demos o exemplo também de meios de reencontro através da intermediação de um médium, tanto pode ter a parte da incorporação, como também há o lado mais bonito que podemos ver, que é a psicografia. A psicografia nada mais é do que um telefone que toca de lá, do plano espiritual para cá. Como dizia Chico, ele era apenas um carteiro. Ele vivia escrevendo cartas e distribuindo para quem lhe interessasse. Assim como na nossa casa, existe também a psicografia, e de acordo com o plano maior, de acordo com o Dr. Antônio, nosso dirigente espiritual, não é fácil pegar uma psicografia como nós acreditamos que seja, pois requer um recurso muito grande de todas as partes, tanto nossa que estamos aqui encarnados, como deles do plano espiritual. Vou detalhar aqui para vocês como mais ou menos dá todo esse processo. Em primeiro lugar, não podemos jamais nos esquecer que por mais que a pessoa que você perdeu seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que você sempre a compreendeu, ela tem os seus defeitos, assim como todos nós que estamos encarnados. E não é porque ela desencarnou que ela virou um anjo. Não, pelo contrário. Ela continua com as mesmas imperfeições, aprendendo a lidar com elas e, quem sabe, um dia não ter mais essas dificuldades. Mas para que possamos ter uma comunicação através de uma psicografia, precisamos de uma casa consciente que realize essa tarefa com muita simplicidade e com muita responsabilidade. Então, a psicografia é aquela onde o médium recebe uma mensagem do espírito e passa para um papel. Isso todos nós sabemos. Mas existem 3 tipos de comunicação. A mecânica, que é o espírito faz a ligação direta, junto com no ombro do médium, que comanda o seu braço totalmente sem passar a mensagem para o cérebro. O médium está consciente, mas não tem ideia do que está escrevendo. Temos o semimecânico, que o médico recebe involuntariamente impulso no braço, mas a mensagem vem através do cérebro. São aquelas cujas mensagens é enviada involuntariamente, mas que o médium tem consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escreve. E esses são os mais comuns. Temos também os intuitivos, que são aqueles com que os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade, pelo pensamento que lhe é sugerido instantaneamente a respeito da intenção provocada. A transmissão vem em forma telepática e a mensagem chega através da escrita, e para que o médium não tenha dúvidas sobre a origem da mensagem, ele só analisar se esses pensamentos são próprios ou se chegarem especialmente na hora da psicografia. Para que o médium possa estar recebendo todas essas instruções, ele precisa ser um médium que tenha uma educação espiritual, corporal e também muito importante no seu preparo, pois ele tem que ter a responsabilidade de ser trabalhado esse tipo de campo no sentido da sua moral, na sua conduta, através dos seus pensamentos, dos seus hábitos, para que ele possa transmitir o mais claro e o mais perfeito daquilo que o nosso irmão desencarnado quer passar para o seu ente querido. E este ente querido, que já se foi e que está sendo solicitado uma palavra dele,
Não existe um prazo fixo do seu desencarne para isso, mas vai depender muito do equilíbrio espiritual, da sua condição de moral e de vibração enquanto encarnado, que vão influenciar para que ele possa estar fazendo a sua comunicação. A grande maioria das pessoas, porém, ficam e se agrupam de acordo com o padrão de vibração que se situam, pois o semelhante atrai semelhante. Como Deus é bom e generoso, assim que o espírito se conscientiza e pede auxílio, logo é levado aos hospitais, onde terá tratamento. A duração do tempo de tratamento não é igual para ninguém, pois cada um está num processo de evolução e tem necessidades diferentes. O tempo no plano espiritual também é diferente de como se estende aqui na Terra, e por esses motivos que não se pode afirmar após quanto tempo do desencarnado esse espírito pode comunicar-se através da psicografia. Em termos gerais, o que pode impedir que o espírito se comunique conosco? Existe talvez uma falta de preparo do espírito, estando em condições de grandes desequilíbrios, que estão em tratamento em hospitais. Mesmo os que já estão equilibrados, se naquele momento da psicografia estiverem com alguma tarefa da qual não possam se afastar, o encarnado solicitante está desequilibrado, com ansiedade, pensamentos confusos, suas crenças a respeito da morte, podem impedir a comunicação e o espírito já estar reencarnado também. Nós nunca podemos ter a certeza absoluta de que vamos receber algo sobre aquela pessoa desencarnada. Como, por exemplo, se ela estiver exercitando uma tarefa ou até mesmo que ela não esteja em equilíbrio corretamente, ela pode, de repente, pedir para que algum mentor dela espiritual leve uma mensagem para nós, para nos reconfortar. Então, cabe a nós que estamos solicitando a psicografia respeitar as regras da casa onde pretende-se solicitar a psicografia, pois não é infringindo regras e pedindo para seus trabalhadores darem um jeitinho que ela conseguirá essa comunicação. Nós temos que orar, vigiar, durante no mínimo uma semana, solicitar ao plano maior que nos autorize a ter esse contato um pouco mais aproximado desses nossos entes queridos. Que eles possam, tanto eles como nós, estarmos equilibrados, pois as emoções vão estar à flor da pele, pois estamos tentando e querendo matar a tão famosa saudades, que é uma palavra tão bonita, mas que às vezes é tão dolorida. Eu espero que até aqui todos nós tenhamos entendido um pouquinho como nós podemos estar lidando com as comunicações com os nossos entes queridos. E assim nós vamos agradecendo a oportunidade de termos aprendido um pouquinho mais sobre todos esses reencontros espirituais que temos. Agradecer a esse universo, a esses irmãos, mentores, amigos, a todos desse grande universo que emanamos paz e tranquilidade, aos nossos parentes, amigos, filhos, ao nosso ambiente de trabalho, à casa do Dr. Antônio, aos tarefeiros, muita paz e tranquilidade a todos que sofrem, a todos que estão no infortúnio, que Mãe Maria nos abençoe. Abençoando a água que já possa estar sendo sempre tratada. E assim eu espero encontrar a todos vocês numa próxima semana para continuarmos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.